Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nós vamos pintar hoje pera, folha com cabinho, um ramo completo, tá bom? Vamos começar? Muito bem. Hoje nós vamos começar e nós vamos fazer uma sombra com o cinza. Eu já vou fazer a sombra primeiro. Não é obrigatório fazer no cinza, então, se não tiver o cinza, vocês podem pegar outra cor, o verde oliva. E eu vou colocar bem aqui, sem incolor, porque para quem não tem incolor, poder trabalhar também, tá? Então, eu vou vir aqui e vou fazer um boleadinho aqui, ó. Espero que vocês estejam vendo certinho. Faço esse boleadinho aqui e venho, ó, pego tinta aqui com o meu pincelzinho, passo um pouquinho no pratinho e venho aqui por fora da pera, até mais ou menos nessa barriguinha dela aqui. E agora eu venho aqui esfumando pra fora, ó. Cada vez que eu vou mais pra fora, meu pincel tem que estar mais limpo e também a questão de leveza. Você vai aliviando aqui, deixando a mão bem leve, ok? Eu fiz essa aqui, e aí eu vou fazer nessa daqui, eu vou fazer uma aqui, ó. Bem aqui. Pego, puxo aqui, né? Ó. Porque essa é a sombra dessa daqui, ó. E ela vai ter basicamente o formato dessa daqui. Ok? E aí, eu vou trocar meu pincel pra mim não exagerar. E eu vou fazer uma aqui, ó. É como se fosse esse cabinho aqui, tá? Mas ele tá representado aqui pela sombra. Esfuma as lateraisinhas dela aqui, ó. E tá ok. Certinho? Se você quiser mais marcada, é só você vir aqui e marca mais aqui, ó. Vai esfumando até chegar na cor que você quer. Se você quiser, pode colocar aqui ainda o preto, tá bom? Se você quiser marcar mais, pode colocar o preto. E aí, ela ainda marca um pouquinho a mais. Vou colocar um pouquinho a mais aqui, já que eu coloquei lá em cima, né? Gente, me perdoa, mas eu falo baixo. E se eu for me entretendo com a pintura, aí eu vou falando cada vez mais baixinho, tá? É uma coisa que eu não consegui mudar ainda, tá bom? Então, essa daqui vai ser a sombra, porque já tem outras pinturas nesse pano. Por exemplo, esse daqui, ó, né? E ele já tá nesse estilo aqui de sombra, né, ó, com o cabinho aqui assim. Então, eu vou deixar assim só pra mim não estragar o pano que eu já tô trabalhando. Mas você pode colocar o verde oliva, você pode colocar outras tonalidades para você fazer. E não precisa ser nessa sombra projetada que a gente fala, não. Pode ser naquela que você coloca em volta, aí fica na liberdade de cada uma de trabalhar, tá bom? Muito bem. Essa daqui eu vou fazer um pouquinho mais clara, tá? Essa daqui. É amarela, quer dizer. E essa daqui um pouquinho mais esverdeada, ok? Então, eu vou começar com o amarelo canário, tá? E você vai preencher toda ela de amarelo canário.
Aqui eu não tô usando incolor, mas é porque eu quero mesmo. Porque geralmente aí, quando você for tá dando a sua aula ou fazendo em casa e não tiver, não tem problema. Por que que eu gosto de usar o incolor? Porque essa quantia de tinta base aqui, por exemplo, do amarelo canário que eu tô passando, eu passaria o incolor e tonalizaria com o amarelo canário. Então, aqui onde eu moro, né, na nossa cidade, a gente às vezes não acha muitas cores, diversidades. Então, eu prefiro gastar com o incolor, que é mais fácil de eu encontrar aqui, do que gastar as tonalidades que talvez seria mais difícil de encontrar, ok? Então, você vai preencher toda ela de amarelo canário. Muito bem, preencheu com amarelo canário, aí você vai vir com uma cor chamada siena natural. Então, você vai colocar nessa base aqui, né, ó, por dentro, porque o risquinho, ele está aqui, ó. Então, você vai colocar a sombra aqui dentro. E pode puxar. Não chega até na beiradinha aqui, não, tá? Puxou, marcou. Aí, agora, eu vou vir fazer a sombra dessa daqui que tá por cima. Então, eu venho com siena e vou marcar. Veja que até agora eu tô com um pincel grande, para facilitar, viu? Movimento circular para espalhar. Aqui também tem sombra e tem sombra da folha. Certinho? Então, eu coloquei aqui o siena natural. As crianças vão ficar só com amarelo ouro, amarelo canário, perdão, e o siena natural. Ó. E elas já vão colocar, então, o branco aqui, ó, tá? A pera delas vai ficar bem mais clarinho. Aí, no caso, elas colocariam o quê? Claridade aqui, ó. Nessas duas linhas de cima, você viria aqui e colocaria luz. E aqui, ó. Tá bom? Eu tô colocando um pouquinho branco pra não interferir quando eu for colocar outras tintas aqui. Se for as mulheres, no caso das adolescentes, tá bom? Aí, a gente vai começar acrescentando mais cores. E esse daqui, ó, você vai preencher só com o siena, tá? Com as crianças. Então, a gente vai vir agora colocando umas cores a mais. Por exemplo, aqui, eu quero ela um pouquinho mais avermelhadinha. Por isso que eu coloquei pouquinho branco, pra não estragar aqui, ó. Certo? Vou colocar um pouquinho a mais.
Vou colocar um pouquinho ainda do caramelo, principalmente aqui. Trabalhando no pincel, que ele já tá grande. Principalmente aqui, ó, que ela faz uma barriguinha, tá? É normal ela fazer essa barriguinha e você tem que escurecer aqui, ó. Pra ela fazer uma bolinha aqui e uma bolinha aqui pra fazer ela ressaltar. Movimento circular. Ok. E agora, eu venho com o marrom. O marrom entra aqui em cima do caramelo. Lembrando que essa daqui é bem amarela. Vou colocar um pouquinho do caramelo aqui. Vou já preencher aqui com um pouquinho do marrom. Vou dar uma puxadinha aqui. Correto? Feito isso, agora a gente vai entrar com o... Deixa eu não deixar tão marcado aqui. A gente vai entrar com uma cor chamada Siena Natural. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer pintinhas nela, ó. Várias, tá? Vários pinguinhos assim, ó. Bem aleatório. Você vai pingando aqui, ó. Que é uma característica da pera, tá? Então, eu vou vir aqui com um pincelzinho fininho. E vou pingar em toda ela aqui e já volto. Muito bem, ó. Eu já coloquei aqui. Aqui os pontinhos que eu fiz foi no caramelo, tá? Não coloquei em tudo, não precisa ser em tudo, tá? E aí, você vai precisar esperar secar, ok? E enquanto isso, eu vou fazer essa partezinha dela aqui, ó. Eu coloquei só o marronzinho aqui, né? Marcamos, mas agora eu vou colocar um pouquinho do sépia para causar aqui uma profundidade. Entendeu? Eu vou fazer também umas... Vou pegar um pincelzinho menor ainda. Vou vir aqui com um pouquinho do branco, tá? E vou fazer aqui umas pontinhas, tá?
Ok. Aqui eu tenho uma dica. Quando eu estou com pressa, eu vou pegar o secador de cabelo e vou passar em cima para mim já poder colocar a luz. Olha aqui, ó, já peguei o secador de cabelo, já passei, ó, ela tem que estar sequinha, não pode fazer esse processo de colocar a luz nela se ela tiver molhada, tá? Senão vai misturar tudo. Daí fica aí a dica para vocês do secador de cabelo, tá? Eu seco com o secador de cabelo e aí eu venho aqui colocando a luz, tá bom? Então, a minha luz eu vou colocar, reforçar ela aqui, ó como pega. E aí, essa é uma luz seca, então, você vai vir com bastante cuidado. Pouquíssima tinta no pincel. Colocar só um pontinho aqui. E vou esfregar uma bem aqui. Ok, feito isso, eu venho com o meu pincel com um pouquinho mais de tinta e vou vir no meio do meu esfumado e vou dar batidinhas, assim, ó. Pego lá, de preferência, como eu tô com um pincel maior, no cantinho dele, ó. Aqui. Em cima do meu esfumado. Em cima aqui. Essa daqui já tá pronta, então, nós vamos fazer essa daqui agora. Então, vamos lá. Essa daqui eu já passei o incolor, ó. Tá vendo que ele já tá molhadinho? E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como o amarelo rende, como a cor rende, quando eu já tenho a minha base úmida, tá? Não pode deixar o incolor secar. Ela fica uma textura mais fina. E eu gosto muito porque aqui é bem quente, bem calor. Então, eu já venho aqui com o amarelo, ó. E eu consigo preencher ele. Use um pincel grande quando você estiver preenchendo, para facilitar mesmo, para agilizar seu serviço. E vai trocando os pincel conforme você precisar. Deixa eu ver aqui onde que eu vou colocar mais amarelo, né? E onde vai ter mais verde. Ok? Preenchi com o meu amarelo canário. Pode ser o amarelo limão, pode ser outras cores também, né? De amarelo, clarinhas, né? E agora eu vou vir com o verde. Eu posso vir com o verde kiwi, eu posso vir com o verde maçã. Nessa daqui eu vou começar com o verde maçã. Mas as crianças em si, você pode permanecer ou nessa daqui igual e colocar pra cá,
ou você coloca um verdinho. O verdinho é bom porque vai dar bastante destaque entre uma e outra, tá? Então, eu vou vir aqui com o verde nessas áreas aqui, ó. Eu venho aqui com o verde maçã. É um verde bem clarinho. Se você não quiser colocar o verde maçã, você coloca o verde musgo. Ó, essa parte da pera, ela faz tipo um triângulo aqui, ó. Então, a gente escurece aqui, ó, bem aqui, ó. Tá vendo? Nesse pescocinho dela. Pra gente criar essa bolinha clara e essa daqui. Pra dar aí a sensação aí de volume. Então, aqui, ó. Geralmente, você vai esfumar assim, pra ela dar um volumezinho ali. Vou colocando verde. Coloco aqui também. Vou colocar um pouquinho do verde mais centralizado aqui pro meio. Ó, e vou ir espalhando em volta da minha bolinha, ó. Se você bater assim, também funciona, tá? Ok? Aí, eu vou colocar um pouquinho aqui. Mais pra cá. Subo lá. Não encosta aqui na beiradinha, que eu quero que ela seja clara, porque aqui já é escuro, tá? Então, pra mim não ficar lutando ali depois. Aqui vai ter, porque a folhinha tá por cima, ó. Eu já ponho aqui uma sombrinha. Ok. Agora, eu vou vir com o verde, vou trocar meu pincel. Que toda vez que a gente vai indo para as cores mais escuras, a gente vai colocando menos tinta e trabalhando. Olha, esse daqui é o verde musgo. Então, eu coloco aqui, puxo, venho em cima do verde maçã. Pra mim fazer esse pescocinho dele ali. Venho com um pouquinho dele aqui. Ó, movimentos circulares. Vou colocar dentro dessa bolinha do maçã, eu coloco o verde musgo. Se você não tá trabalhando com o verde maçã, então você vai fazer todo o esfumado. Ó, vou colocar aqui que vocês vão entender onde. Você faz todo o esfumado, então, no verde musgo. O que foi feito aqui com o siena, vai ser feito aqui com o verde musgo.
colocar um pouquinho aqui. Vou pôr um pouquinho a mais aqui. Só uma sujeirinha. Ok. E agora, eu vou começar colocando as minhas manchinhas, ó. Vou colocar aqui. E é bem aleatório, ó. E eu vou colocando, tá certo? Vou colocar aqui no clarinho, bem clarinho, ó. Coloco uma no meio, uma do lado, e vou trabalhando várias, tá? Bem pequenininhas, bem delicadinhas. Certo? Vou fazer aqui na minha e já volto. Muito bem, então eu já coloquei aqui os pinguinhos que eu acho que tá suficiente, né? Pra minha. E vou pegar aqui o branquinho, então, pra mim colocar, então, a luz. Vou vir aqui, né? Ó, meu pratinho. E vou colocar aqui a luz, ó. Tá totalmente seco. Eu passei o meu secador já de cabelo. E aí, eu venho, ponho aqui no meio e venho abrindo. Depois, eu venho nas beiradinhas da minha bolinha, ó, fazendo círculo. Eu venho aqui novamente. Vou, por exemplo, marcar. Eu quero uma luz bem aqui, principalmente por causa da que tá por baixo, ó. E aí, nessa lateral, eu venho fazendo esfumado. Novamente, aqui, né, ó. E aí, eu vou espalhando. Por isso que tem que estar totalmente seco. Pra você passar aqui por cima. E não misturar com as manchinhas. Novamente. E agora, eu vou colocar uma... Deixa eu ver aqui, onde eu colocaria. Deixa eu dar uma reforçadinha aqui. Eu vou colocar uma aqui. Reforçar aqui. E agora, eu vou vir dando batidinhas aqui dentro, ó. E vou também, ó, para as laterais da bolinha. Vem aqui novamente, ó. Vou colocar aqui 3 bolinhas, ó. Batidinhas. Aqui.
acho que eu vou deixar assim, pra não carregar com muita luz. E aqui, onde tá aparecendo aqui, ó, eu vou vir fazendo acabamento com a minha tinta base, que é o amarelo canário. Então, eu venho aqui, dou umas esfumadinhas pra disfarçar, mas eu tampo esse risquinho aqui, ó. Sempre tampe, sempre faço os acabamentos, tá bom? Pra ele ficar bem bonitinho. Aqui no branco também, eu passo bem certinho, tampo. Se é aqui no verde, então eu venho aqui com o verde e ponho, tá bom? Não venho com amarelo em toda ela, não. Aonde tem a tinta, né? Por exemplo, se fosse aqui, eu vinha com verde musgo. Se fosse aqui, beleza, com verde musgo. Mas aqui já é um amarelo, né? Aqui já é o verde maçã, então eu obedeço isso para mim não perder a questão do realismo, tá bom? Muito bem, fiz os acabamentos que eu achei necessário, tá? E agora a gente vai fazer o talinho, os talinhos aqui das nossas peras. Muito bem, agora aqui, vou ajeitar aqui. Eu vou trabalhar com ocre, com siena e com sépia, tá? Você pode colocar só uma tonalidade também. Você pode colocar só o siena natural, tá bom? Você pode vir aqui, coloca só o siena, faz a sombra com o sépia. Aqui eu tô esfumando só pra que o meu cabinho acaba, tá? Então, eu vou preenchendo aqui no sentido do cabinho, então, as minhas pinceladas já fica no sentido que é o cabinho da pera, né? Ó.